Oi, tudo bom? Hoje eu quero falar com vocês a respeito de um assunto um pouquinho mais técnico, que é a diferença entre a escola inglesa e a francesa no tarô. E eu quero falar sobre isso porque, na realidade, muita gente nem sabe que isso existe, não sabe o que é uma escola, e eu quero explicar para você o que é isso. Vamos lá. Vamos entender, primeiramente, o que é uma escola. O uso dessa palavra, ele vem desde, na realidade, dos encontros que existiam na Grécia Antiga, que eventualmente foram se tornar o que hoje em dia a gente chamaria de uma escola platônica, por exemplo, enfim, socrática, etc. Resumão, uma escola é mais ou menos um bando de gente que está ligado por alguns assuntos específicos, que pensam mais ou menos da mesma maneira, ou então, se não pensam da mesma maneira, muitas vezes essas pessoas discordam umas das outras, afinal de contas, pensamento, né, faz isso, elas geralmente partem do mesmo assunto, ou então partem da mesma estrada, mesmo que sigam caminhos diferentes. E quando a gente vai pensar em cartomancia, especialmente relacionada ao tarô, né, a gente tem que entender que existem essas duas vias, essas duas diferenças que a gente vai chamar da escola inglesa e da escola francesa. E o que acontece vamos entender o seguinte: quando a cartomancia começa a se popularizar no século XVIII e ela surge então no tarô, e o tarô deixa de ser um objeto somente de jogo para virar um oráculo, isso acontece ali no século XVIII, esse pensamento de o que significam as cartas, ele surge de alguns lugares. O principal é a cartomancia, que já estava acontecendo pelas ruas, especialmente em Paris e na Itália, e também um pensamento da maçonaria e da teosofia. Tá? Júlio, quer dizer que eu preciso aprender essas coisas? Não, não quer dizer que tu precisa aprender isso. Eu só estou explicando para que você entenda da onde vem aquele pensamento. Mas não é uma coisa que, eventualmente, isso se desprendeu. E na França, isso começa a surgir. Esse primeiro pensamento esotérico. Aí a gente vai ter grandes autores, que não são tão grandes assim, mas enfim, autores esotéricos franceses. A gente vai ter o Eliphas Levi, a gente vai ter o Papus, a gente vai ter o Eteila, o Coetebelin, a gente vai ter também o Hirt, enfim, o Paul Marteau, vários pensadores de cartomancia que partem dessa tradição. Quando, no início do século XIX, começa, aliás, no início não, no meio do século XIX, mais ou menos, meados, a Inglaterra, ela passa a passar por um boom esotérico. E eles começam a se diferenciar muito do que estava sendo dito na época. Que o que era, quem é que, digamos assim, mandava nesse mundo era Paris. Paris ditava, tinha vários, assim, digamos, pontos e referências culturais que eram parisienses. E a Inglaterra, ela começa a se distanciar de Paris nesse aspecto. E aí, o que acontece surge a Golden Dawn, a ordem hermética da Aurora Dourada, que foi uma sociedade secreta, não tão secreta assim, mas enfim, uma sociedade mística, fundada em Londres em 1888, se não me engano, que ela mudou o mundo em vários aspectos. Ela é influente até hoje em dia, foi uma das primeiras no mundo a aceitar homens e mulheres, enfim, toda essa questão. E os fundadores da Golden Dawn, que é o MacGregor Matters e o... esqueci o nome do outro, o Westcott, eu acho que é o Westcott, eles começam a se diferenciar do pensamento francês. Muito porque, enquanto o pensamento francês se baseia muito na questão da teosofia, o pensamento inglês, ele pega muito também do rosacrucianismo, dos Rosacruzes.
E a maneira de se pensar algumas coisas muda, especialmente uma questão que era muito comum a ambos os países, a ambos esse grupo de ocultistas, que era a relação do tarô e da cabala. Para os franceses, a relação do tarô e da cabala, ela começa a partir do mago. A primeira letra do alfabeto equivale à primeira carta do tarô, que é o mago. Para os ingleses, o que acontece é, na realidade, a primeira letra do alfabeto hebraico vai para o louco e não para o mago. E aí o que acontece é que daí, consequentemente, todas as outras cartas mudam também, né? E isso faz com que o quê? Com que os significados mudem. Então, os franceses, por mais que a escola inglesa ela seja muito baseada na escola francesa, ela, na realidade, ela se baseia, mas começa a discordar dos franceses. E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que uma nova produção de baralhos aconteça e esses baralhos, eles venham com esses pensamentos, né? Então, por exemplo, assim, quando a gente pega um livro escrito por um autor francês de cartomancia e esse livro, ele fala alguma coisa, se você pegar um tarô de escola inglesa, você vai ver uma descrição que fala uma coisa e uma carta que diz outra. Então é muito importante que a gente tenha isso em mente. Porque, por exemplo, os tarôs mais famosos hoje em dia são os de escola inglesa. Por quê? Por causa do Waite-Smith. O baralho de Waite-Smith, feito pelo Arthur Edward Waite, pela Pamela Colman Smith, ele foi feito dentro da Golden Dawn. Eles eram membros da Golden Dawn. Então, acontece que é um baralho de escola inglesa, ele tem dentro das suas cartas algumas coisinhas bem de escola inglesa na realidade. Então, por exemplo, assim, quando eu coloco uma lua aos pés da papisa, isso é um pensamento típico da escola inglesa. Deixa eu ver aqui alguma coisinha importante para dizer também. Quando eu desenho meu eremita, a coluna dele, né, as costas dele, tem um formato muito específico, porque ali tem uma letra hebraica escondida, sabe? Assim vai indo. Então, tem várias coisinhas aqui na escola inglesa que vão aparecer. Assim como, por exemplo, o formato das pessoas caindo ali da torre também tem um formato específico. Assim como o raio, aquele raio, se vocês notarem, ele tem um formato bem específico, né? Isso tem um porquê, sabe? Assim como a estreia, todas as cartinhas da escola inglesa, elas estão dentro de um sistema, né, gente? Então, assim, ó, o que acontece é, a escola inglesa, ela se baseia em alguns pensamentos que vêm da Golden Dawn, e, por exemplo, na escola inglesa, geralmente os números 3 nos arcanos menores, como 3 de espadas, são cartas negativas. Os números 3 são negativos, os números 6 geralmente são mais positivos, os números 5 são mais negativos, e assim vai indo. A escola francesa, não necessariamente, mas antes deixa eu continuar na inglesa, porque olha só, lembra que eu disse que não é porque alguém faz parte da mesma escola que concorde com outras pessoas da mesma escola? Então, isso aqui é o caso, por exemplo, o Waite-Smith, que tinha um outro membro da Golden Dawn, que também fez um tarô, mas depois todo mundo saiu da Golden Dawn, e é um tarô de escola inglesa, mas que é completamente diferente, que é o tarô de Crowley, feito pelo Aleister Crowley e a Frida Harris. O Crowley e o Waite, eles eram praticamente inimigos. Então, por mais que sejam dois tarôs de escola inglesa, eles têm diferenças muito, muito grandes. A gente vai ver isso, por exemplo, como que eu diferencio se um tarô ou um livro é de escola inglesa ou francesa? Geralmente tem duas cartas que nos colocam essa diferenciação. O 2 de espadas e o 7 de ouros. Se o teu 2 de espadas, ele é uma carta boa, é a escola inglesa. Se o teu 7 de ouros é uma carta boa, é a escola francesa. Então, se o teu 2 de espadas é ruim, é francesa. E se o teu 7 de ouros é bom, também é francesa. E se o teu 2 de espadas é bom e o 7 de ouros ruim, é inglesa. Mas, por exemplo, na escola inglesa, por mais que o 7 de ouros não é uma carta boa, tá? Mais ou menos. E lembrando que a ideia de carta boa, carta ruim, vai depender do contexto, né? Mas, por exemplo, o Waite,
quando ele faz os 7 de ouros dele, ele pede pra Pamela desenhar de um jeito, Hermes, desenhar de um jeito específico, porque ele diz assim, ok, ela não é a melhor das cartas, mas poderia ser pior. Já o Crowley, ele vem e interpreta esses 7 de ouros como uma coisa horrível, e o 7 de ouros se torna uma das piores cartas do baralho. Então, ambos são baralhos de escola inglesa, mas eles têm suas diferenciações. Por isso, gente, que quando a gente estuda um baralho, a gente joga um baralho, nunca é aquela coisa, eu não vou comprar um livro de tarô de Marsella e usar o que eu tô vendo nesse livro de tarô de Marsella para jogar o tarô de Waite Smith. Ou então, pegar um livro de Waite Smith e usar para jogar o Crowley, e assim vai indo. Porque cada baralho tem sua particularidade. E os baralhos de escola inglesa, eles são baralhos que estão ligados a um pensamento muito ligado dentro da Golden Dawn. E se eu não tenho consciência disso, o que acontece é, eu vou estar seguindo regras que eu nem sei quais são. Os baralhos de escola francesa não é que existem, porque o pessoal da escola francesa só jogava com Marsella. Dito isso, então quer dizer que o tarô de Marsella é um tarô de escola francesa? Não necessariamente. Porque o tarô de Marsella, ele é uma matriz muito original, né, gente? Então, todos os outros tarôs são baseados no tarô de Marsella em algum nível. Então, ele é um tarô que te permite jogar com ele usando os significados da escola inglesa ou francesa. O que eu digo é o seguinte, só. É muito importante que a gente não misture essas escolas no mesmo jogo. Eu não posso estar jogando para ti e aí tu me pergunta assim, vai voltar? E sai o 6 de copas. Que na escola em francesa não é tão bom. E eu vou dizer, não sei o quê. Claro, de novo, né, gente? Por favor, não interpretem isso literalmente, porque não é assim que funciona um jogo de tarô, né? Existem mais cartas na mesa, contexto, pergunta, enfim. Eu vou dizer não. Aí tu faz outra pergunta. Isso é a mesma carta. E eu digo uma resposta completamente diferente, porque do nada eu tava jogando com a escola francesa e agora tô com a inglesa. Não, isso vai fazer o quê? Com que eu seja incoerente na minha fala. Aí eu acabe o quê? Contradizendo a mim mesmo. Júlio, então quer dizer que eu tenho que escolher uma escola? Sim e não. Porque a grande questão é, quando a gente começa a aprender tarô e a gente tá muito no início, a gente já tá seguindo uma escola. E a gente nem sabe. Porque se eu comecei com tarô de Waite Smith, automaticamente eu tô jogando na escola inglesa. Simples. Se eu comecei com tarô de Marsella e o livro que eu tô lendo é de um autor francês, eu tô na escola francesa. E assim vai indo. Claro, se eu tenho um tarô de Waite Smith e um livro de um tarô de escola inglesa, de escola francesa, eu vou achar estranho e aí isso vai atrapalhar meu estudo. Por isso que eu sempre falo, né, gente? Vamos começar com Marsella. Sempre falo isso. Vamos facilitar a nossa vida, sabe? Tem que facilitar. Então, meio que a gente já segue uma escola sem perceber, né? Mas se eu quero começar a ficar mais ciente disso, aí é importante que sim, eu preste atenção, né? Hoje eu estou jogando um tarô de Waite Smith, então eu estou na escola inglesa, nesse tarô, essa carta é tal coisa, aquela carta é tal coisa. Então é importante que eu me identifique, que eu me aprofunde nesse conhecimento, né? Tu não precisa seguir uma escola para a vida inteira. Eu, por exemplo, as pessoas me perguntam, Júlio, que escola tu joga? Com escola inglesa ou com escola francesa? E eu falo que com as duas. Vai depender. Tem semana que eu jogo mais com a escola. Eu sempre jogo com tarô de Marsella, mas a forma como eu leio, às vezes pode ir pela inglesa, às vezes pela francesa. Vai depender muito do que eu tô afim de fazer. Tem semana que eu tô mais na inglesa, tem semana que eu tô mais na francesa. Mas a questão é, o meu jogo, ele é só numa escola. Se eu tô jogando pra ti e eu decidi que eu jogar com a francesa, eu vou jogar só com a francesa pra ti. Talvez semana que vem eu jogue pra ti com a inglesa. Mas aí é outro jogo, é diferente. Então dá pra fazer essa alternância. Eu gosto de fazer isso pra meio que, né, digamos assim, me manter esperto.
Outra questão que eu percebo. A escola francesa tem muito pouca coisa publicada sobre ela. E isso é cada vez menos. Porque depois do boom comercial que foi o Wade Smith, quase todos os baralhos e publicações são escola inglesa. E eu acho isso uma pena, porque a francesa é bem legal também. E é isso. Quando eu ensino o meu curso de arcanos menores, que é o módulo 2 do meu curso de formação, aí ele tem o quê? Ele tem a diferença entre a escola inglesa e a escola francesa. Eu explico carta a carta. Essa carta na escola inglesa, essa carta na escola francesa. Por que eu ensino isso? Para que a pessoa que está estudando comigo, ela tenha noção que existe essa diferença e depois ela consiga olhar para uma carta e identificar que escola é essa. Então ela sempre alinhar o pensamento, sempre alinhar o estudo com a realidade do baralho, né, ou do livro que ela está estudando. Eu acho essencial. É uma coisa que eu ensino já há uns 6 anos e eu acho essencial essa diferença, assim, é uma coisa que está digamos assim, na metodologia do Fortuna Arcana, né? E é isso. São diferenças bem interessantes de olhar, de estudar, e é uma coisa que eu acho que deixa o estudo do tarô muito rico. E é isso, né, gente? Não esquece de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho, dá like, comenta, me segue nas redes, tem a minha newsletter, tem meu site, tem a Agenda Arcana, onde eu tô aí divulgando curso, onde eu tô aí divulgando os atendimentos do mês. Tudo isso. Precisando, só fala comigo. Beijo, até mais. Tchau.